Então, amados irmãos, o tema de hoje é ofertas voluntárias, baseado no capítulo 40 do livro Conselhos sobre Mordomia. E nós temos aqui o missionário Erielson Labre, que é diretor de comportagem da Associação ASPAR. Irmão Erielson, bom dia. Bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo e obrigado Obrigado, por irmã. aceitar o nosso convite. Passo Te para você a agradeço pela palavra. oportunidade. Irmãos, bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Bom Já dia, nas graças a primeiras Deus. partes, claro, né? Vamos dizer, do dia. Alguns ainda está aí escuro, né? Mas para alguns já ficou claro. E a gente agradece pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Vamos falar sobre voluntariedade. É algo bem interessante, porque no Exército eles têm uma frase que diz assim: não existe coisa mais linda, né, mais maravilhosa do que um espírito voluntário, né? Então a voluntariedade ela é muito importante porque geralmente a célula do Senhor usa uma expressão para pessoas voluntárias: tem um espírito desinteressado. Um espírito desinteressado é aquele que não faz com interesse. São pessoas que são altruístas, né? E eles costumam entregar-se de coração a tudo que eles vão fazer, né? Seja o que for. O capítulo de Coríntios, capítulo 8, versículo 7, né? Na verdade, o capítulo 8 de 2 Coríntios, ele está fazendo um elogio aos irmãos macedônicos, né? Os irmãos que eram pobres, mas não se deixaram levar pela pobreza deles, mas se tornaram pessoas voluntárias. E importante também que eles fazem uma comparação com o que Cristo fez. Cristo, sendo rico, por amor de nós, fez pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Os macedônios, pobres, mas eram ricos da graça de Deus e se tornaram pessoas voluntárias, né? E nesse texto de 2 Coríntios 8,7 diz: todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação, e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Então, uma coisa é ligada à outra. O voluntário, ele tem um elo, são cadeias que se ligam umas às outras, né? Por exemplo, eu não posso ser voluntário numa coisa e na outra eu não ser, né? Se tratando de espiritualidade, cristianismo, comunhão com Deus. Um exemplo aqui, se eu ser voluntário da igreja, né? Sou uma pessoa que estou sempre disposta ali nos trabalhos do Senhor, uma pessoa que estou sempre em constante oração, estou sempre disposto a ajudar as pessoas e sofrer desafios nos caminhos de Deus, automaticamente eu serei em muitos outros pontos. O apóstolo Paulo cita isso, né? Assim como vocês têm transbordado em outras coisas, na fé, no conhecimento, né? Na palavra e no amor, sejam também voluntários em contribuir. E é muito interessante essa questão que Paulo cita, porque ele não seria um paradoxo, né? A pessoa ela ser voluntária todas essas coisas, mas na hora de contribuir ela fosse mão fechada. Então, teria uma contradição, né? Então, Paulo diz assim: ó, se vocês são voluntários nisso, sejam muito mais em contribuir. E pegando a história, né, da questão da voluntariedade, né, talvez aqui os irmãos já passaram as mensagens anteriores sem falado sobre a contribuição do povo de Israel na construção do templo, né?
que eles foram tão voluntários que Deus disse, que Moisés falou para eles pararem de dar, né, de contribuir. E então tem vários e vários exemplos na época mesmo de Davi, quando foi construir o templo, seu filho, fizeram uma cotação atual de mais ou menos quanto Davi contribuiu em madeira, em ouro, em prata, em pedras preciosas, né? E lá ainda diz que foi do seu tesouro particular, corresponderia a mais ou menos uma oferta de 11 bilhões de dólares, né? Que é na cotação atual do ouro, né? Então, isso só em ouro, fora pedras preciosas, fora madeira, né? E muitas outras coisas que Davi contribuiu. Então, por que Davi fez isso, né? Porque ele tinha um coração voluntário. Davi, toda a sua vida, sempre ele foi voluntário em servir a Deus, né? E na inspiração diz assim, aqui no livro Conselho sobre Mordomia, capítulo 40, né? Diz, tudo que fazemos deve ser feito de boa vontade. Devemos levar nossas ofertas com alegria e gratidão, dizendo ao apresentá-las, das tuas mãos, voluntariamente te damos. O mais custoso serviço que possamos prestar não passa de ninharia comparando ao dom de Deus ao nosso mundo. Irmãos, é muito interessante essa questão aqui, porque assim, vocês podem notar algo quando, principalmente a gente tem trabalhos na igreja, tem uma coisa de igreja, às vezes você passa um serviço para alguém, algo simples, até mesmo uma oração. A gente percebe que tem pessoas que até oram, mas oram de má vontade, oram baixo, oram sem vontade nenhuma, e faz uma oração muito superficial, né, que a gente não sente ali o poder de Deus. E em vários outros trabalhos também tem pessoas que não se entregam mesmo assim de verdade, não fazem a coisa como deve ser feita. E é muito ruim para a gente, que é humano, ver uma situação como essa, de pessoas que não são voluntárias, que não têm tempo, né? Hoje, muita desculpa, pessoas que não querem assumir cargos na igreja, né? Assumir responsabilidades. Ah, não tenho tempo, não me preparei, eu não consegui. Então, é muito triste quando a gente vê uma situação como essa, né? Imagine-se nesses pontos simples, as pessoas elas já são, podemos dizer assim, não compreende a importância disso. E como é que dá as ofertas, né? Como é que está a contribuição das pessoas pela a causa de Deus, né? Então, a gente percebe essa questão hoje, sim, algo que ela deve fazer de graça, né? Voluntário. Ela tem dificuldade quando é para meter a mão no bolso, né? E hoje em dia tem pessoas que têm um coração tanto no dinheiro, são avarentos, né? Gananciosos por dinheiro, que as ofertas são uma ninharia, como disse aqui o texto, né? Muitas vezes uma igreja cheia de pessoas, a oferta não corresponde, e às vezes a maioria ali trabalha, mas a oferta não corresponde à quantidade de pessoas que tem naquela igreja, né? E a igreja tem dificuldades para pagar uma energia, pagar uma água, às vezes pagar um zelador, para manter as contas, por causa da involuntariedade na contribuição. E é claro que em um plano sistemático, Deus nos disse a quantidade do dízimo, né, que devemos devolver, a quantidade da primícia. Mas a oferta é algo voluntário, é algo do coração, é correspondente ao que ganhamos. Deus deixou de forma voluntária para que se tornasse algo de gratidão, né, reconhecimento, dizer assim, ó Senhor, eu estou devolvendo do que já é seu. Isso aqui não é meu, é seu. E eu estou devolvendo do que é seu. Como disse Davi, tudo da tua mão, tu damos, né? Ou seja, eu já estou devolvendo o que te pertence. Não é meu. Eu estou simplesmente devolvendo o que já é seu.
Então, esse é o ponto, né? E se formos analisar no contexto bíblico, existe várias ofertas, né? Oferta de gratidão, tinha as ofertas alçadas, né? As ofertas pelo pecado, e em situação de pessoas que Deus, principalmente quando ele se sentia perdoado de um pecado, ele dava uma oferta de gratidão. Pessoas, quando alcançavam algo na vida deles, objetivo, um casamento, era aniversário, então eles davam oferta. O povo de Israel, eles tinham um plano sistemático entre eles mesmos de contribuições que chegava a 25%, né? Isso muitas vezes era questão das ofertas voluntárias e dízimo, primícia. Eles tinham até o segundo dízimo que devolvia. Inclusive, a gente fez essa campanha na igreja com os irmãos, né? Saiu uma lição sobre o segundo dízimo, e aí a gente fez essa campanha entre os irmãos, a devolução do segundo dízimo. Muitos irmãos fizeram a experiência e alcançaram muitas bênçãos, né, a respeito disso. Mas, se tratando das ofertas voluntárias, estava conversando com um irmão esses dias, ele disse assim, não, irmão, lá em casa, eu já faço assim, eu recebo meu salário, né, tiro o que Deus pede, em primeiro lugar, dízimo, primícia, né, as ofertas também, que a gente devolve na igreja, mas eu já tenho uma oferta especial, guardada, para momento de necessidade eu estou ali para contribuir, seja em construção da igreja, seja em ajuda a pobres e tal, estou ali para contribuir com o Senhor. Então ele já tem algo reservado, né? Já tem um depósito de ofertas para devolver, né? No momento de necessidade. Ele disse que Deus tem abençoado ele muito, muito mesmo, ao ele fazer isso, né? Então, irmão, se eu sou uma pessoa de fé, uma pessoa consagrada a Deus, mas, no entanto, eu não sou voluntário em dar o que já é de Deus, então a graça de Cristo não tem transbordado sobre minha vida, porque foi isso de fato que Jesus fez, né? Ele se entregou por nós, ele se tornou uma oferta por nós. Então, o que dermos não é nada diante desse dom tão precioso e maravilhoso de Deus para conosco. Por isso que a oferta ela é de um coração grato. Ela não é algo, como diz o apóstolo Paulo, que não pode fazer porque está sendo pressionado. E isso que acontece muitas vezes em campanhas nossas mesmo, né? As pessoas são tão involuntárias em contribuir que a gente tem que apelar mesmo, que insistir, quase que obrigar, né, para que as pessoas dão alguma coisa, né? Às vezes dão assim, negócio mirrado. Uma expressão que até é usada aqui, uma oferta chorada, né? A oferta chorada. Mateus 25 fala da parábola, né? A parábola lá dos talentos, né? E os talentos que foram dados. E aí a gente sabe a história dos 3 que receberam os talentos, mas o último enterrou. Então, a irmã há de fazer uma comparação, que quem dá uma oferta, de qualquer maneira, é uma oferta chorada, uma oferta daquele homem que enterrou o seu talento, né? Uma oferta de má vontade, porque obrigaram a dar, né? E muitas vezes a gente põe na cabeça, gente, que o dinheiro é meu. Engraçado que, mesmo que eu devolva dízimo, primícia e as ofertas costumeiras, o que sobra ainda não é meu, pertence a Deus ainda. E deve ser gasto com sabedoria para a glória de Deus, né? Não para nós nos esmanjarmos, fazermos da nossa maneira, mas para a gente estarmos dispostos a contribuir também, de qualquer maneira, né? E então essa oferta voluntária, essa oferta de gratidão, foi estabelecida também como um meio para que seja manifestado
a graça na vida da pessoa pelas misericórdias que Deus tem operado, né? E diz que deve ser manifestado isso com apreciação e liberalidade, porque Deus tem apreciado ao pecador e tem sido liberal para com o pecador. E por isso que essas ofertas elas devem ser de gratidão. Por quê? Irmãos, todo dia nós pecamos. Todo dia estamos em débito com Deus por causa dos nossos defeitos de caráter, por causa da nossa pecaminosidade. E todo dia Deus está nos perdoando. Então, nós seríamos pessoas gratas por essas maravilhas, né, que Deus tem concedido a cada um de nós. Então, temos que ter isso em mente. E voltando à história da oferta chorada, né, é um escárnio perante o Senhor. Uma pessoa que dá de má vontade, né, que ele não considera que Cristo fez na sua vida. Ele não considera as bênçãos que Deus tem colocado nas nossas vidas. Ele não considera isso. E a imaginação de uma pessoa como essa, que é ganancioso, ambicioso, egoísta, diz que ele está sendo mais amante do dinheiro do que de Deus. E se Deus fosse considerar ele como ele considera a Deus, se Deus fosse abençoá-lo de acordo com que ele tem sido voluntário, como seria a vida dessa pessoa, né? Já imaginou, irmãos? Se Deus agisse conosco como nós agimos com ele, em questão de voluntariedade e contribuição, como seria a nossa vida? Se Deus retirasse de nós os recursos que ele nos dá todo dia, correspondente ao como somos voluntários com ele, que seria de nós, né? Que seria de nós? Talvez não estaremos nem vivos, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, esses recursos são meus, eu não preciso de Deus, então por que eu vou devolver algo para ele? Aí vem aquela expressão, louco, você é um louco, olha, você morrerá esta noite, e o que você tem, para quem será? Quem sabe uma expressão dessa tem sido dita para muitos e acham que os recursos que têm são deles mesmos, mas não são. Nós devolvemos do que já recebemos de Deus. E tudo que devolvemos para Deus é porque Ele já nos deu. O texto de 1 Coríntios 6, 19, lá diz que nós somos um templo, né? O templo do Espírito Santo, porque Deus nos comprou o grande preço. Nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. E no capítulo 3, versículo 16 em diante, diz, se nós destruirmos o templo de Deus, Deus o destruirá. Então vamos lá. Nosso corpo pertence a Deus. Nosso pensamento, tudo que fazemos pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Então, irmãos, Deus é dono de nós, de cada parte. Se Ele quiser que nosso coração pare, vai parar. Se Ele quiser que nossa respiração seja cortada, vai ser cortado. Então, Deus é tão maravilhoso, misericordioso, que mesmo em nosso egoísmo, mesmo em nossa falta de voluntariedade, Ele não tem agido correspondente ao que nós temos agido com Ele, né? E outro ponto diz assim, seria melhor não dar absolutamente nada do que dar de má vontade. Pois se dermos de nossos meios, quando não temos o espírito de dar liberalmente, zombamos de Deus. Tenhamos sempre em mente que estamos lidando com alguém de quem dependemos em cada bênção. Alguém que lê toda a intenção do coração, cada propósito da mente. Existe várias formas de contribuições que talvez Deus não aceite, né? Conheci uma pessoa que ela dava uma oferta excelente na igreja, mas sua família passava fome. Ele queria ter uma demonstração, né, na igreja, de que era uma pessoa que contribuía, que
era voluntário, mas a família passava fome, a família tinha dificuldades. Então, esse tipo de oferta Deus não aceita. Que às vezes, ao pedir também, a gente comete erro. Irmãos, você tem que dar, não importa o motivo, não importa o que você esteja passando, mas tem que contribuir e tal. E às vezes tem irmãos que, inocentemente, né, acaba dando além do que deveria, né, precipitando-se, mas não é isso que Deus quer. Deus criou uma forma que a gente não passe dificuldades, mas também a gente seja voluntário, que a gente seja feliz, não tenha dificuldade. Ah, mas a viúva pobre deu de todo o seu sustento. Irmãos, mas Deus criou meios para nós planejarmos, a contribuirmos também. Para que a gente não dê, e ao mesmo tempo fique pensando assim, eu não deveria ter feito isso porque agora eu estou em grande dificuldade, né? Então, esse tipo de oferta Deus não aceita. De eu dar, imaginar que fiz um mal tão grande em contribuir, né? Porque aqui diz assim, ó, o que dá com alegria será aceito. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, e abundância também ceifará. Cada um segundo propôs, ó, em seu coração. Porque Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, a palavra propor vem de propósito. Cada um vai dar de acordo com o que planejou, com o que se voluntariou a contribuir. Sempre é importante separar uma oferta, né? Você que é assalariado, você que é aposentado, né? Você vai receber só naquele dia, você não vai receber quinzenalmente. Então você já faz um cálculo, né? Quanto você costuma contribuir a cada culto nas ofertas ao Senhor, nas ofertas costumeiras. São 12 cultos por mês. Você vai fazer um percentual de quanto você deve devolver em cada culto. Você já separa antes, porque às vezes quando recebemos o salário, a gente começa a contribuir e antes de terminar o mês já não temos mais oferta, ficamos dando vales, né? Então a gente já faz esse cálculo. Se a igreja está envolvida em alguma campanha de construção, né? Campanha de ajuda com alguém, claro que tem assistência social, mas às vezes tem isso também. Você já separa antecipadamente, aqui ó, cada um dê que propôs no seu coração, o propósito que foi feito. E aí Deus ama que dá com alegria. E diz mais assim: se agirmos no espírito desse conselho, poderemos convidar o ser divino para revisar as contas de nossos assuntos temporais. Podemos julgar estar apenas dando ofertas daquilo que é um dom confiado por nosso Senhor. Olha aí, ó. Estaremos devolvendo porque é um dom de Deus eu devolver. É um trabalho de Deus já na minha vida. É porque eu já sou voluntário, já entreguei meu coração a Deus, né? Então, aqueles que entregaram o coração a Deus de verdade, ele será voluntário em tudo, principalmente nessa obra de contribuir. Ele vai ser voluntário, isso aqui ele não vai negar, ele não vai deixar de lado em nenhum momento. Ele vai continuar assim, devolvendo ao Senhor, né? E outra coisa, irmãos, às vezes a gente se mete em muita dívida, né? Somente quem é aposentado faz muito empréstimo, né? E aí, quando recebe o salário, é uma coisinha de nada, e também não tem como contribuir. Se a pessoa fizer um propósito com Deus, né, de ser voluntário, receberá as bênçãos de Deus, e resolverá os problemas da sua vida. Às vezes a gente pensa que retendo, né, fechando a mão, é melhor do que abrir, mas não é, irmãos. Inclusive, Salomão até diz, né, que uns fecham a mão ou retêm com medo de faltar, e outros dão voluntariamente e têm muito mais do que aqueles que fecham a mão, porque ele não ousa, ele não procura colocar-se nas mãos de Deus pela fé mesmo e avançar, mas ele fica confiando em si mesmo, né? Suas possibilidades. Então, se prende em não contribuir para Deus, né? E aquele que não contribui é porque ele é ingrato, né?
E aqui tem uma pergunta: quereis que a ingratidão seja cultivada e se manifeste pela nossa atitude mesquinha de dar a causa de Deus? Não e não. Entreguemo-nos num sacrifício vivo, dando a Jesus tudo o que temos. É seu, somos-lhes possessão adquirida. Os que recebem sua graça e contemplam a cruz do Calvário não questionarão sobre a proporção em que dá, mas sentirão que a mais rica oferta, demasiado mesquinha, completamente desproporcionada, ante a grande dádiva do Filho unigênito do infinito Deus. Pela abnegação, até mesmo o mais pobre achará meios de obter algo que devolver a Deus. Qual é a palavra, irmãos? Abnegação, né? Voluntariedade, dedicação. Ele achará meios para ajudar a causa de Deus. Ajudar não, na verdade, né? Porque Deus não é mendigo, né? Ele vai achar meios para devolver aquilo que pertence ao Senhor, contribuir por todas as dádivas e como forma de gratidão pelo que Deus tem feito, né? Cada um de nós. Então, irmãos, para sermos voluntários em contribuir, vamos planejar, irmãos, planejar, né? Que você está comprando supérfluo, né? Que você está gastando seu dinheiro. Veja no fator, quando você vai ao supermercado, né? Quem é vovô aí, quem é vovó, né? Aqueles netinhos que vivem te pedindo isso, aquilo, faz você estourar seu cartão, ou até mesmo fazer empréstimo, né? Para filhos resolver problemas, e várias situações aí que isso tem causado problema financeiro, e na hora de contribuir, infelizmente não está tendo. Analise esses pontos. Sempre tem uma oferta a contribuir. E quanto mais vai aumentando o seu salário, né, vai aumentando suas posses, aumente também sua oferta, né? Contribua com o pensamento de que Deus já nos deu muito mais do que merecemos. E lembremos que o que damos, irmãos, não é nada diante do que Deus tem feito por nós. Então, retornando ao texto de 2 Coríntios 8:7, assim como tem transbordado na fé, no conhecimento, na palavra e no amor, seja também transbordante, né, voluntário nesse ato de contribuir, né, de se entregar a Deus. Porque, irmãos, a gente anda precisando de tanta coisa, principalmente de um coração mais puro, de uma vida mais pura, de uma vida mais consagrada. E se formos mesquinhos, irmãos, não alcançaremos não essa graça. Porque a vida cristã ela é uma corrente que elo a elo é ligada. Uma coisa depende da outra. Eu não posso ser consagrado em alguns pontos, em outros não. É tudo o mesmo, podemos dizer assim, o mesmo equilíbrio, né? O mesmo grau. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Se eu tenho um coração voluntário, se eu tenho um espírito voluntário perante Deus, eu vou ser voluntário em tudo. Não vou medir esforço, não vou medir distância, não vou medir quantidade, não vou medir nada, não vou perguntar nada. Eu vou só fazer. Né? Não me pergunte, sou capaz, dei-me a missão. É isso, irmãos, que Deus quer, cada um de nós. É essa dedicação, é essa voluntariedade. E isso, na verdade, se formos analisar, é uma obrigação. Nós não nos sentiremos obrigados a fazer, para ir fazer de qualquer jeito, mas obrigados pelo grande amor de Deus que nos atrai, nos impulsiona, nos torna voluntário. É o amor de Deus atuando em nós, que nos faz sermos contribuintes de coração e voluntários, né? Como diz em Atos 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. Dele e para ele são todas as coisas. Que Deus nos abençoe, possamos ser voluntários a cada dia ao Senhor. Amém.